Boa noite, pessoal. A gente vai começar mais uma apresentação do Jornal Clube dos Alunos do PPGF. A apresentação hoje é com o nosso conhecidíssimo Rui, né, que é aqui da UERJ, fez graduação na UERJ, mestrado na UERJ também, e agora está fazendo doutorado com o professor Daniel Barsi, na UERJ de novo. O Rui vai apresentar sobre fase de Berry e mais algumas outras coisas. Rui, você tem mais ou menos 40 minutos, né, a partir daqui, e fica à vontade. Obrigado, João. Queria só pedir uma coisa, quando der 10 minutos para terminar a apresentação, por favor, me avisa, Tá bom. porque se eu não tiver terminado, eu vou pular para o último exemplo, que é o mais importante. Tá bom, valeu. Tudo bem. Então, bem, boa noite, pessoal. Eu vou falar hoje sobre, como o João falou, fases de Berry em sistemas hermitianos e não hermitianos. Eu vou ficar basicamente em sistemas hermitianos, que é o que é mais usado, mas no final eu vou dar um exemplinho que sistemas hermitianos, que é o que eu tenho estudado e trabalhado na pesquisa nos últimos tempos. Vocês estão vendo a minha tela completa ou apenas o meu PDF? Tela completa. Tela completa. Vocês estão vendo aqui do lado a vídeos? Aham. Então, deixa eu botar a tela cheia. Estou vendo a tela cheia agora, né? Sim. Tá, então vamos dar início. Muito bem, então vamos começar. Antes de eu falar sobre fases de Berry em si, eu vou falar para vocês sobre o tipo de sistema de mecânica quântica que comporta a emergência desses tipos de fases, que são chamadas também de fases geométricas. Vamos considerar primeiro um sistema descrito por uma hamiltoniana, dependente do tempo, e um conjunto de estados ortonormais a cada tempo, chamados πnt. O índice n denota para a gente um espectro discreto, que a gente vai considerar discreto, e esse conjunto de estados vai ser definido pela essa equação primeira aqui, essa equação 1, que é, como a gente conhece, a equação de Schrödinger. Mas tem algo de estranho, né? Claramente não. Né? Quem já viu um pouquinho de quântica, tem algo bem estranho nessa equação, que é o fato de que a equação de Schrödinger é independente do tempo, né? E essa equação toda depende do tempo. Então, o que isso quer dizer para a gente? Essa equação aqui é permitida, né, ela existe, porque ela define para a gente que são chamados de autoestados instantâneos. Mas o que são esses autoestados instantâneos? Considerando um autoestado aqui, o ket, dado por espectro discreto, né, eu posso, a um tempo fixo, definir esse estado, esses ket, de forma única. Então, eu tenho cada pontinho aqui, é cada um dos estados. Se eu fizer deixar o tempo passar um pouquinho só de forma infinitesimal, eu vejo que esses kets aqui passaram para esses pontos aqui. Eu posso fazer um pontilhado ligando os primeiros com os segundos. E durante toda a evolução do meu sistema, eu posso fazer esses pequenos saltos discretos no tempo, de forma que eu consiga descrever a evolução do tempo, porém, é tempo fixo. Então, faz uma redundância para os estados que dependem do tempo, porque, na verdade, eles são, como o nome diz, instantâneos. A gente define ele a cada instante de tempo. Uma coisa que a gente vai considerar aqui é que o espectro discreto é bem separado, então eu não vou ter o que a gente chama de level crossing, porque, muito bem, se esse pontinho preto primeiro for para baixo e esse segundo for para cima, eu não vou conseguir saber, né, se esse foi para baixo e esse foi para cima, ou se simplesmente o de cima continua em cima e o de baixo continua embaixo. Então, para não ter confusão no espectro discreto, eu vou considerar que eles estão muito bem separados. Muito bem. E o tipo de evolução em que aparece a fase de Berry é o que a gente chama de aproximação ou evolução adiabática. O enunciado dessa aproximação, que alguns livros chamam de teorema também, é o seguinte. Se um sistema for preparado num autoestado psiK de zero, onde esse psiK é um autoestado instantâneo, e a gente evoluir esse sistema de forma bem devagar, adiabática, significa isso, bem devagar, ele vai continuar no mesmo autoestado a menos de uma fase. Muito bem, então, para estudar a evolução temporal de um sistema, a gente vai pegar o hamiltoniano, dependente do tempo, e calcular a equação de Schrödinger dependente do tempo agora. Que é essa equação aqui dada por 2, tem a derivada no tempo aqui e a hamiltoniana na esquerda. Esse psi maiúsculo de t é a solução completa da equação de Schrödinger, a solução exata. E, muito bem, primeiro para diferenciar, o autoestado instantâneo, psi minúsculo, não é solução.
né, a gente pode ver que se a gente botar esse psi aqui dentro, vai ter uma derivada no tempo de psi, aqui vai ter energia, né, porque a Hamiltoniana batendo no psi, no alto estado instantâneo vai dar energia aqui, enfim, não dá para resolver. Porém, a gente pode dizer que o alto estado instantâneo é solução inicial, é condição inicial, como eu estou dizendo aqui no enunciado. Pois bem, vamos considerar então um chute, que a solução da equação de Schrödinger vai ter essa forma aqui, onde o psi, novamente, é o estado instantâneo, e o Cn são constantes que dependem do tempo. E, bem, jogando isso aqui dentro da equação de Schrödinger, a gente vai ter uma regra do produto aqui no tempo, e aqui vai ter energia. O alto estado, né? O alto valor, aqui na Hamiltoniana. E beleza, eu vou sanduichar na equação, vou jogar pela esquerda, um outro alto estado instantâneo. De forma que, como os altos estados são ortonormais, esse primeiro termo vai dar uma delta, esse segundo termo vai dar uma delta de Kronecker, perdão, esse segundo termo vai dar um termo estranho, que é psi ponto, né, em estados diferentes, né, pontos do espectro diferentes, e aqui do lado, né, vai dar uma delta também. Essa equação é estranha por causa desse termo aqui. Então, eu vou reescrever ela, né, vou repetir a equação aqui, eu vou reescrever ela separando K igual e K diferente de N. Aqui eu tenho K igual a N, e aqui eu tenho K diferente de N. Presta atenção que se eu ignorar esse último termo aqui e tiver simplesmente essa primeira parte, é simplesmente uma exponencial, né? Porque eu tenho uma derivada no tempo de uma função e eu tenho uma mesma função aqui no outro lado, uma EDO, né? Não tão simples, porque exponencial vai ser esse termo aqui bizarro, mas é uma EDO. Mas vamos ver primeiro o que é esse termo aqui, né? Para saber se eu posso jogar ele fora ou não. Bem, para descobrir quem é esse termo onde K é diferente de N, eu vou resolver o que eu estou chamando de F e T aqui, é a equação de Schrödinger independente do tempo. Foi meramente preguiça para não escrever o nome da equação completa. Mas, pois bem, a gente tem que a equação de Schrödinger independente do tempo, aquela que é hamiltoniana, ket é igual a energia ket. Tem a regra do produto nos dois lados. Quando eu sanduícho, né, quando eu jogo pela esquerda um Bra, que é o estado instantâneo também, aqui eu vou ter uma matriz, né, componente de uma matriz. Aqui eu vou ter própria energia, vai ser EK Bra K, esse termo aqui. Aqui eu vou ter o derivado no ponto, vai ser uma delta, e aqui vai ser o psi ponto. Essa delta, como N é diferente de K, a delta de Kronecker é sempre zero, então esse termo aqui vai morrer. E o psi ponto é a taxa de variação da Hamiltoniana no tempo e a diferença de energias. Um segundo aqui. Tá? Vou tirar o termo. Tirei o Telegram aqui. Pronto. Muito bem. Então, esse termo aqui estranho é a taxa de variação da Hamiltoniana dependendo da energia. Dependendo da energia, não. A taxa de variação da Hamiltoniana no tempo. E a equação inteira fica essa aqui. Como o nome bem diz, que eu estou estudando é a aproximação adiabática. Então, eu estou evoluindo o sistema muito devagar e é uma aproximação. E a minha aproximação vai ser que esse termo aqui vou jogar para zero. Em um momento eu vou falar porque é razoável jogar esse termo para zero, mas antes vamos resolver a equação de Schrödinger, vamos resolver quem é C de forma que eu tenha a solução de Schrödinger aproximada. Então, como eu estava dizendo, essa equação aqui da esquerda é uma EDO simples e vira uma exponencial, né? Eu posso separar os argumentos da exponencial em dois. Fica aqui, que a gente chama de fase dinâmica, isso aqui é basicamente o operador de evolução temporal que a gente vê nos livros de mecânica quântica. Isso aqui é a fase de Bernoulli. Então, a gente vê que quando a gente evolui um sistema, dependendo do tempo, o enunciado era que a gente conseguiria o mesmo sistema, mesmo estado inicial, alto estado instantâneo, a menos de uma fase. E a fase, bem, são duas, é a fase que a gente chama de dinâmica e a fase de Bernoulli. Essa solução é a solução da equação de Schrödinger aproximada, né? E, muito bem. Mas por que aquele último termo é pequeno, né? Não é qualquer tipo de Hamiltoniana que a gente pode usar a aproximação adiabática. Eu vou usar o argumento que, bem, experimentalmente, uma boa situação de evolução no tempo é a gente ter uma Hamiltoniana inicial, fazer um trequinho nela, dar um chutezinho nela como uma função linear,
e ter, na parte final, a própria Hamiltoniana, né, com um incremento. Bem, o pessoal que faz física teórica vai dizer que essa imagem de evolução temporal hamiltoniana é algo forçado, forte, até quase restrito, né? Mas, experimentalmente, faz muito sentido você ter um sistema controlado em que a mudança do sistema inicial para o sistema evoluído, né, no tempo, é simplesmente um incremento controlado. E esse incremento controlado pode ser algo quadrático, né, ou simplesmente uma reta, aproximado. Aproximado realmente pode ser uma reta. Escrevendo essa hamiltoniana aqui, a gente vai ter essa expressão aqui, onde T maiúsculo é o tempo final de evolução, e fazendo, né, derivada, calculando a taxa de variação no tempo dessa hamiltoniana aqui, a gente vê que a taxa de variação é proporcional a 1 sobre T maiúsculo, onde esse T maiúsculo é o tempo final de evolução. Então, o que isso está dizendo para a gente é que tempos longos, quando o T final é muito grande, essa hamiltoniana é realmente pequena. Então, a evolução adiabática é uma evolução lenta que se prolonga durante muito tempo. Essa que é a aproximação que se torna-se boa. Muito bem. Para quem ainda não estiver muito convencido, dando um outro exemplo de como tempo longo é uma boa aproximação para calcular qualquer tipo de evolução temporal experimentalmente, em alguns tipos de sistemas metálicos, né, metais supercondutores, até hoje se usa essa aproximação de tempo longo, pois em certos tipos de experimentos, o tempo é inversamente proporcional à resolução de energia do experimento. Então, quando o tempo é muito pequeno, certo isso? Isso. Não, perdão. O tempo final é proporcional à energia, resolução de energia. Então, quando o tempo é grande, a energia é pequena. Então, bem, até hoje se usa esse tipo de aproximação. Pois bem, calculado, né, aproximação adiabática, o resultado com a aproximação adiabática, a gente tendo visto que faz sentido para certos tipos de hamiltoniana, a gente pode enunciar a aproximação adiabática de maneira mais rigorosa. Então, considerando uma solução exata da equação de Schrödinger, dependente do tempo, CDT, esta se difere da solução aproximada, né, na aproximação adiabática da seguinte maneira. O módulo da diferença, né, das soluções é da ordem de 1 sobre T maiúsculo, onde esse T maiúsculo é o tempo final evoluído do sistema. O módulo é dado pela raiz do bracket e a solução adiabática é a solução que a gente calculou. Então, a gente concorda que em sistemas no qual a taxa de variação da hamiltoniana depende de 1 sobre o tempo maiúsculo, ou seja, em tempos longos, essa aproximação é boa. Ou seja, esse termo aqui vai ser pequeno e a solução aproximada é muito próxima da solução exata. Bem, agora, indo para a fase de Berry, a gente agora vai falar sobre essa fase, né, essa coisa que a gente chegou na solução da equação de Schrödinger. Então, como eu falei, essa primeira epiteto aqui é o que a gente chama de fase dinâmica, é basicamente a fase que a gente estuda quando a gente está vendo o operador de evolução temporal em mecânica quântica 1, né, na pós-graduação. E essa segunda fase é a fase de Berry ou fase geométrica. Eu não falei antes, mas vocês percebem que eu botei um I e um I aqui, né, um I 2 vezes, né, na fase. Isso é por causa de simplesmente notação. Esse termo aqui de dentro é puramente imaginário. É imaginário puro, perdão. Então, quando a gente bota um I na frente de imaginário puro, essa fase aqui é real. Está demonstrando para mim que a fase de Berry é uma quantidade real. Como eu vejo que esse termo aqui é um imaginário puro, tudo bem. Considerando, então, um sistema unidimensional e com o espectro dado por um estado só, eu posso abrir esse bracket aqui, psi ponto, como integral em x, psi estrela, derivada no tempo, de psi. Fazendo uma regra do produto maroto aqui, eu tenho a derivada total de psi estrela psi, menos derivada no tempo de psi estrela psi. Esse primeiro termo, né, para quem lembra de mecânica quântica, isso aqui é a probabilidade da 1, é o psi estrela psi integrado no volume, no caso é uma linha, né, inteiro, e derivada de 1 é 0. Então, esse termo aqui é 0. E fica menos integral de x, derivada no tempo de... Um segundo. Tá. Derivada no tempo de psi estrela psi, fica isso aqui, menos bra psi ponto, cat. E esse termo aqui é igual a
o conjugado complexo dele mesmo. Então, a gente vê que esse termo psi ponto é igual a menos psi ponto estrela. Ou seja, esse tipo de comportamento só denota que esse bracket aqui é um imaginário puro. Pegando um número complexo, você vê bem tranquilamente que isso aqui é verdade para qualquer imaginário puro. Mas, muito bem, para a gente entender fisicamente o que é a fase de Barry, essa fase real que a gente tem, a gente vai pensar na Hamiltoniana como uma função de um conjunto de parâmetros, que eu vou chamar de R, quaisquer. Esses parâmetros podem ser o campo elétrico, o campo magnético, ângulos, a constante de acoplamento, pode ser qualquer coisa. E essa coisa varia no tempo. Então, a gente pode organizar esse conjunto de parâmetros em um vetor. Tem esse vetor aqui, e, bem, no caso mais geral possível, esse vetor tem N componentes, é N-dimensional. Bem, suponha, então, que a gente vai ter aquele conjunto de autoestados instantâneos ortonormais, agora dependendo desse R. E o T vai estar dependendo implicitamente, né, do R. Então, a gente tem agora, definindo autoestados instantâneos, essa equação 11 aqui, que é a mesma da primeira equação que eu apresentei nessa apresentação. E muito bem, o que é a nossa evolução agora, né, nesse espaço, utilizando esses parâmetros? Esses parâmetros vão definir para a gente um espaço abstrato, que a gente chama de espaço dos parâmetros. E a gente vai ver a evolução temporal do sistema saindo de uma configuração de parâmetros em tempo zero até uma configuração dos parâmetros em tempo final. Embora seja abstrato, eu vou dar um exemplo, daqui a pouco pode tornar mais simples ou não o entendimento desse espaço. E nesse espaço abstrato de parâmetros, eu tenho que a evolução temporal é dada por esse caminho que eu vou chamar de gama, que depende dos parâmetros, né? Pois bem, então eu vou calcular, né, a fase de Barry, ou essa quantidade de Ni que está dentro, explicitamente, aplicando a derivada no tempo no Bra phi de R de T. Para quem viu, bem, cálculo 1, não, acho que é cálculo 2 isso lá, é uma regra da cadeia. E fazendo a regra da cadeia numa função qualquer, a derivada temporal é igual ao gradiente, né, o nabla de F, e o produto escalar com a derivada do tempo do R. Jogando isso aqui dentro do gama, né, a gente vai ter esse termo aqui, onde agora a gente vai ter um sanduíche do gradiente em espaço dos parâmetros, um negócio meio bizarro. Com esse termo aqui, bem, tem dois jeitos de explicar a passagem daqui para baixo. Transformação de coordenadas ou nossa boa e velha que derivada é fração. Então eu corto dt aqui com dt de baixo. Brincadeira à parte, é só a transformação de coordenadas. Então eu escrevo essa fase de Barry, que depende do tempo, né, evolução do tempo, como uma fase que depende unicamente dos parâmetros, do caminho gama no espaço dos parâmetros. Isso é importante, que a gente saiu de uma imagem bem controlada do sistema evoluindo do tempo e está indo para uma imagem abstrata de uma quantidade que evolui a partir do campo magnético ou do campo elétrico, dos parâmetros que o seu sistema tem. É um outro tipo de visualização de como estudar um sistema. Pois bem, a gente vai definir, então, o que a gente chama de conexão de Barry, que é um A, né? Essa conexão aqui, que é o I, o sanduíche do gradiente, né? É um vetor de N componentes no espaço de parâmetros, e cada componente, a gente tem uma componente para cada outro estado do sistema. Então, a gente vai ter essa conexão com o sistema quântico, que a gente tem original sempre. E esse A se transforma como uma transformação de Gauge. Transformação de Gauge do eletromagnetismo graduação mesmo. Esse A é basicamente um potencial vetor do campo magnético. Só que agora a gente não tem um potencial vetor real, né? A gente tem um potencial vetor num espaço abstrato, que é esse espaço dos parâmetros. Mas, muito bem, como é que a gente vê que esse A tem uma transformação de Gauge como potencial vetor de eletromagnetismo? A gente vai transformar, fazer uma transformação no autoestado, ket, com uma mudança de fase, a gente sai de um psi linha, né, exponencial de menos I beta, uma fase beta, onde esse beta é uma função real, arbitrária, no ket original, e vai jogar essa transformação aqui nessa definição da conexão de Barry. A conexão de Barry, que eu vou chamar de potencial de forma tranquila, assim, durante a palestra, chama de potencial, claro, de conexão, tudo fácil. Esse termo aqui, onde eu já estou transformando o Bra e o ket, e eu vou aplicar o gradiente nessa fase e no ket original.
aplicando o próprio A original, né? E isso aqui, bem, os autoestados são ortonormais, então isso aqui dá 1, esse braquete aqui dá 1. O I com menos I dá 1. E fica, então, o gradiente de beta. Essa transformação aqui é exatamente a transformação do potencial vetor de eletromagnetismo. Então, a estrutura que a gente está tendo é uma estrutura parecida com a eletromagnetismo. Isso aí é bom porque a gente, bem, espera saber eletromagnetismo. E quanto à fase de Barry? Bem, a fase de Barry, a gente transformar a fase de Barry usando esse potencial vetor, a gente chega aqui. A fase de Barry transformada é a fase de Barry original, menos a integral, né, a integral do nabla, né, do gradiente, usando o teorema fundamental do cálculo, simplesmente a função evaluada dos extremos de integração. Fica gama, beta, final menos beta, inicial. Mas então, o que significa isso, né? Quanto vale essa subtração aqui? Muito bem. Antes de Barry, né? Barry fez todo esse trabalho em 1984. As pessoas argumentavam que era só escolher um beta qualquer, um gauge específico, e a fase de Barry seria aposta zero. Bem, isso está errado. Bom pontuar que uma das pessoas que pontuaram isso foi o Fock, do espaço de Fock. Então, nem sempre a gente tem ideias boas, pode ter ideias boas e ideias ruins. Mas, enfim, isso é bem sutil. E, bem, nos anos 80, o Barry viu que a gente definir o caminho de evolução dos espaços parâmetros como um caminho fechado, ou seja, a gente evolui e volta para o mesmo ponto, a fase de Barry é completamente definida. E, muito bem, completamente definida e independente de gauge. A gente vai ver que ela é independente de gauge usando o eletromagnetismo convencional, ou seja, considerando o espaço de parâmetros tridimensional e calculando, usando o teorema de Stokes, o que eu vou chamar de curvatura de Barry, ou um campo magnético no espaço de parâmetros. A gente define a curvatura de Barry como o rotacional do A, do potencial vetor. Isso aqui é exatamente, bem, eletromagnético, rapaziada. Eu posso estar falando de espaços de parâmetros, coisas abstratas, mas essa equação aqui tem a estrutura que tem em eletromagnetismo. É claro que eu estou considerando especificamente espaço tridimensional. Se a gente considerasse o espaço n-dimensional, a curvatura seria um tensor, mas eu não estou interessado nesse tipo de formalismo. Eu estou pensando em construir algo, espero, mais simples. E, pois bem, nessa equação aqui que eu falei meio rápido, dA é o diferencial de área, aqui é a integral de linha, isso aqui é o teorema de Stokes. Pois bem, eu vou dar exemplos agora. Meu primeiro exemplo, eu vou falar da fase de Barry em sistemas de 2 níveis. Uma das mais importantes aplicações da fase de Barry é na classificação de degenerescências. Então, eu fiz toda uma história, estou enrolando você há um tempão, e para que serve a fase de Barry? A fase de Barry serve para a gente estudar degenerescências. Estados degenerados são quando você tem um sistema quântico, 2 autovalores iguais, né, com autoestados diferentes. Esse tipo de sistemas abre gap em sistemas de bandas, enfim, tem vários tipos de coisa em mecânica quântica, mas a gente consegue caracterizar essas degenerescências usando fase de Barry. Pois bem, considerando uma hamiltoniana de 2 níveis do tipo RI matrizes de Pauli, esse RI é um vetor que eu estou chamando dos parâmetros para a gente visualizar como seria o espaço de parâmetros. Um exemplo seria que esse R seria o campo magnético. Se fosse o campo magnético aqui, eu teria um sistema em um spin no campo magnético, esse sistema que a gente estuda em mecânica quântica. Pois bem, esses parâmetros que eu estou chamando de R de forma geral, eu vou parametrizar em coordenadas esféricas, e os meus autoestados dessa hamiltoniana são dados por esse U negativo e U positivo, que são simplesmente funções dos ângulos que eu tenho. É claro que, como eu estava definindo, esses daqui vão ser autoestados instantâneos, eles vão ter uma invariância de gauge relacionada a um ângulo qualquer, não exatamente esse, mas pode ser esse, perdão. E os autovalores que eu tenho dessa hamiltoniana aqui com esses autoestados são mais ou menos R, mais ou menos o parâmetro. Eu estou considerando esse R constante, tudo bem? Eu não deixei claro, mas aqui eu tenho θ, φ e R constante. E se eu tenho autovalores, 2 autovalores mais ou menos R, a degenerescência em R igual a 0, em que esses 2 autovalores vão ter o mesmo valor. Então, pois bem. Vamos calcular a conexão de Barry. A conexão de Barry aqui, como são dois sistemas de 2 níveis, eu vou ter 2 componentes. E
relacionadas a θ e a φ. Calculando, eu vou ter o sanduíche do gradiente, né, o I, o gradiente em θ aqui, o gradiente em φ aqui, e pegando esses cats do slide anterior, eu consigo calcular esse sanduíche aqui, né, pegando aqui a transposta, imaginário transposto, eu tenho aqui a derivada do cat, e esse produto aqui vai dar identicamente zero. Calcular o A referente ao parâmetro φ, que é um ângulo mesmo, eu vou ter agora seno ao quadrado de θ sobre 2. Então, o único componente da conexão de Berry que a gente vai ter é o Aφ, referente ao estado negativo, né? Referente ao estado U-. Mas um detalhe é que eu não tenho... Os meus parâmetros não são θ e φ, o meu parâmetro é RI, né? RI é simplesmente um vetor x, y, z, um vetor cartesiano que eu estou escrevendo em coordenada polar, esférica. Perdão. Então, para calcular o A, né, a conexão de Berry, eu posso calcular usando uma componente da matriz jacobiana. Né? Isso aqui é transformação de coordenadas normal. E, bem, usando o Wikipedia ou qualquer tabela de conversão que você possa procurar na internet, tem aqui que esse aqui é o potencial vetor que a gente tem, ou a conexão de Berry. Como calcular a curvatura de Berry? Bem, calculando o campo magnético, como a gente faz no curso de eletromagnetismo, calculando o rotacional do A. Se a gente tem, então, aqui o rotacional do A e pega novamente como é que fica a componente, perdão, estou apertando, então no próximo slide. Eu chego que a conta, o campo magnético, ou a curvatura de Berry nesse espaço de parâmetros é dado por R, 2R ao quadrado. E, bem, para quem não sabe, esse campo magnético é um campo que teria um monopolo magnético. Mas aí você me pergunta, eu tenho um monopolo magnético real? Eu aprendi em eletromagnetismo que eu tenho sempre dipolos. Não, esse monopolo magnético existe em espaço dos parâmetros. Nesse espaço abstrato que a gente está fazendo toda a nossa análise. Então, o que significa para a gente? Basicamente, que uma degenerescência se comporta como um monopolo magnético de carga, bem, meio. E a fase de Berry em si? Bem, a fase de Berry é dada, né, pela integral, por essa integral aqui da curvatura em área, e eu não definindo, né, o intervalo de integração, isso vai dar basicamente meio o ângulo sólido que a gente está integrando. Essa expressão 24 aqui, né, expressão para caralho que eu estou falando, essa expressão aqui é o que possibilita que a gente consiga medir a fase de Berry. Essa fase aqui, simplesmente é um número, vai dar para a gente. Sei lá, se tiver um sistema bidimensional, o ângulo vai ser, se eu der uma volta completa, vai ser 2π. Vai ser 2π. Então, aqui eu teria uma fase de Berry igual a π, por exemplo. É um número. Esse número pode ser medido em sistemas ópticos, sistemas de interferência, basicamente. E é isso. Uma outra propriedade que a gente tem, né, da curvatura é que se a gente integrar a curvatura numa região fechada, em torno, como se fosse uma esfera, ou em torno desse monopolo ou da degenerescência, vai dar sempre para a gente um número inteiro, a menos de um número 2π, a menos de 2π. Né? Vai ser sempre 2πn. E esse número é quantificado, né? A gente pode quantificar esse número. Usando, por exemplo, nossa curvatura de Berry, que a gente calculou agora no sistema de 2 níveis, calculando, né, esse número inteiro, vai dar um número 1. Esse número é chamado de número de Chern. O que está dizendo para a gente é basicamente que a gente tem um monopolo ou uma degenerescência dentro da esfera. E esse número de Chern tem um conceito mais sutil, que é definir topologia em mecânica quântica. Então, basicamente, a fase de Berry é um marco zero para topologia, pelo menos em mecânica quântica. Teoria quântica de campos tem muito mais que se possa usar, mas eu vou me ater aqui a sistemas de mecânica quântica. Mas o que seria, basicamente, topologia? Antes de eu entrar em topologia, João, quanto tempo eu tenho? Rui, você ainda tem por volta de uns 15 minutos, né? Que eu sempre dou uns 5 minutinhos a mais. Então beleza. Dá para eu falar de topologia. Eu ia pular a topologia, então. Beleza. Antes de eu definir a topologia, vamos falar um pouquinho de geometria, né? Esse é o segundo exemplo que eu vou dar, como a fase de Berry se relaciona com topologia e o que exatamente topologia. Topologia, em matemática, é o estudo de superfícies usando um certo formalismo específico. A gente estuda o que chama de invariantes topológicos.
E eu vou definir para vocês agora um invariante topológico chamado característica de Euler, que em um polígono, por exemplo, um quadrado ou um triângulo, a característica de Euler é calculada como o número de vértices menos o número de arestas mais um número de faces. Arestas, vértices e faces de polígonos mesmo normais, que a gente viu falar na escola. E esse número, que é a característica de Euler, é invariante, ou seja, deformações suaves nesses polígonos não mudam esse número. Mas o que significa deformações suaves? Digamos que eu tenho aqui um triângulo, né? Usando, né, 3, vamos lá, vértices. 1, 2, 3. 3 arestas, que são esse aqui. E uma face, que é aqui que está de rosinha claro, eu tenho o número 1. Se eu tiver um retângulo, bem, aqui eu vou ter diagonais, porque em matemática eles estudam a característica de Euler baseada em triangulações. Você separa a sua superfície em triângulos e utiliza vértices e arestas dessa forma, conta arestas e vértices dessa forma. Mas muito bem, calculando o retângulo e o círculo ou uma elipse, a gente vai sempre ter característica de Euler igual a 1. Isso define para mim que os objetos têm a mesma classe topológica. Se eu tiver, por exemplo, um círculo com um buraco, a característica de Euler tem uma classe, a característica de Euler é 0. Então ela define uma classe topológica diferente. O que eu estou dizendo para vocês é que topologia, basicamente, é definida pela quantidade de buracos que tem numa superfície. É uma visão simplista. Eu não vou entrar aqui em detalhes do que é topologia, mas acho que dá para pegar a ideia. Se eu tenho uma superfície com buraco, eu tenho uma característica de Euler específica. Se eu tenho característica com outra quantidade de buracos, eu tenho uma característica de Euler diferente. Então, eu consigo definir, caracterizar superfícies com buracos usando essa quantidade, esse invariante topológico. Você vê que as deformações que eu estava dizendo é deformar um triângulo num retângulo. Bem, pegando na mão, dá para deformar e o invariante topológico não muda. Mas, muito bem, como é que eu vou relacionar isso com fase de Berry? Existe um teorema em matemática chamado teorema de Gauss-Bonnet. Esse teorema basicamente define que se a gente integrar numa superfície fechada uma curvatura, ele é igual a 2π a característica de Euler. Mas se vocês pararem para lembrar, isso aqui é basicamente o que eu estava dizendo da curvatura de Berry. Eu tinha uma integral, né, da curvatura de Berry numa área fechada, é igual a 2π o número de Chern. Então, quando a gente integra a curvatura de Berry numa superfície fechada, a gente está fazendo o teorema de Gauss-Bonnet, e é a relação exata entre topologia e mecânica quântica. Esse outro lado da igualdade aqui define o número G, que eu chamo de genos. Esse genos é basicamente o número de buracos exatos. Então, em vez de, se você não quiser, a característica de Euler é muito bizarro para mim, eu quero contar buraco. O círculo tem um buraco, então o genos é 1. O círculo com um buraco, né? Tem um buraco, o genos é 1. O círculo, o retângulo e o triângulo não tem buraco nenhum, então o genos é 0. E, bem, com isso a gente pode fazer uma tabelinha, olha só que legal, uma tabelinha relacionando geometria e matemática com mecânica quântica. Então, em matemática a gente tem coordenadas, né? Um sistema de coordenadas locais. Essas coordenadas vão ser coordenadas, ponto, e em mecânica quântica vai ser para a gente os parâmetros hamiltonianos. Como sempre faço isso. As bases em matemática são definidas com vetores no espaço tangente. Né? Para quem não sabe matemática, beleza, geometria é muito bem. Então, basicamente, o pessoal de gravitação sabe. Mecânica quântica os vetores, as bases são definidos como os autovetores da hamiltoniana. E a gente pode medir curvatura a partir de propriedades como conexão e curvatura. E mecânica quântica é a conexão de Berry e curvatura de Berry. Exatamente o porquê desses nomes, né? Conexão e curvatura. Que tem esse paralelo com a matemática, com a geometria. E a topologia é definida, o invariante topológico é a característica de Euler e de geometria, e em mecânica quântica é o número de Chern. Isso é um exemplo, um exemplo de como fase de Berry é importante para outras áreas do conhecimento, dentro de física e dentro, né, da matemática. E, por fim, né, o último exemplo que eu vou fazer é o que eu prometi na apresentação, que são sistemas não hermitianos. Sistemas não hermitianos, hoje em dia, estão aparecendo em diversas áreas, né? Matéria condensada, física nuclear, física atômica, muito em matéria condensada, desde isolantes topológicos, semimetais de Weyl, até em outros tipos de metais, sistemas metálicos. Basicamente, eu estou interessado em sistemas hermitianos porque meu orientador, Daniel Bartsch, encontrou sistemas hermitianos em líquidos de Fermi, que também é um sistema metálico, né? Que a gente estuda em matéria condensada.
Mas, pois bem, o que exatamente é fazer coisa não hermitiana, né? A gente aprendeu em mecânica quântica que tudo era hermitiano, os operadores são hermitianos, assim eles existem. Então, o que significa para mim ter um sistema hermitiano? Considerando, então, vamos considerar o caso simples de uma matriz 2x2, simétrica, né? Em que a gente tem epsilon, epsilon 2 e W. W aqui, esses números aqui são números complexos. De forma que não é hermitiano, ou seja, mentira. A transposto e o conjugado complexo vai ser diferente. Embora que nesse caso a transposta vai ser igual, porque a matriz é simétrica. Mas, a priori, não é hermitiano. A gente tem a relação de alto valor alto vetor, né, dessa matriz aqui, que é dado pela hamiltoniana, ket, energia, ket. Mas, se H é diferente de H Dagger, né, se é diferente do conjugado complexo, então eu também vou ter a mesma equação para H Dagger, para transposto conjugado da hamiltoniana. Você vai ter um outro ket, a energia, a mesma energia aqui, o mesmo alto valor, só que conjugado, né? E um outro ket. Muito bem. Como essa hamiltoniana que a gente considera simétrica, esses kets psi e phi vão ser um conjugado do outro. Isso é por causa devido à forma simétrica. Tem teorema, alguns teoremas, poucos teoremas que falam de sistemas hamiltianos, mas isso aqui se mantém. A biortogonalidade significa que agora, em vez de eu ter uma base ortogonal, eu tenho duas bases que são ortogonais entre si. Então, eu tenho que o delta é entre psi e phi. Não é mais entre psi e psi ou phi e phi. Isso se chama biortogonalidade. Para quem quiser ir mais a fundo, eu posso passar alguns papers falando sobre esses tipos de mecânica quântica não hermitiana. É um sistema bem entendido, bem estudado hoje em dia, mas é uma coisa razoavelmente nova na física. E muito bem, eu posso escrever os autovalores de autovetores como C, mais ou menos, é uma constante de normalização, em 1 e Z. Esses Z são constantes dos epsilons e do W. E o autovalor eu posso escrever como energia, que 1 é zero, e essa raiz quadrada aqui. Essa raiz quadrada está no coração de estudar as degenerescências desse tipo de sistema. Mas, pois bem, isso tudo é simplesmente uma outra representação, visto que eu estou escrevendo como funções dos parâmetros originais. Se eu prestar atenção em V igual a mais ou menos I, essa raiz quadrada vai a zero e eu tenho uma degenerescência. Em sistemas não hermitianos, as degenerescências não hermitianas são chamadas de pontos excepcionais. Não fui eu que dei esse nome, é o nome dado pela literatura. Bem, um detalhe importante que difere, né, das degenerescências hermitianas é que se a gente estudar a degenerescência se a gente estudar uma das degenerescências, os autovalores tornam-se um só. Essa aqui é uma coisa de normalização que a gente pode jogar para pode fazer o que quiser com ela, a normalização simplesmente. Se vocês lembrarem, quando eu falava de degenerescência no sistema de dois níveis hermitiano, os autovetores ficavam intactos, eu não mexia neles. Mas nos sistemas não hermitianos, os autovetores colapsam em um só. Isso é um dos motivos, não apenas a gente estudar a fase de Barry, mas isso aqui denota para a gente topologia em sistemas não hermitianos. E um ponto interessante aqui no ponto excepcional, né, o produto ou na degenerescência hermitiana, a biortogonalidade quebra também, porque dá identicamente zero, mesmo que sejam os vetores de um mesmo estado. Né? Agora não faz nem sentido falar do mesmo estado, porque todos os vetores são iguais. Então a gente tem um colapso da biortogonalidade. E, pois bem, eu vou falar de forma meio rápida, porque eu já falei coisa pra caraca, todo mundo deve estar cansado. E porque é a mesma conta. Eu não ia refazer a conta, porque ia ser um trabalho, bem, redundante. A gente está definindo aqui um espaço de hermitiano. Então, a gente pode fazer uma conta completamente análoga no que eu fiz na metade inicial dessa apresentação. E eu vou ter uma fase de Barry dada por essa mesma expressão. Qual é a diferença? Estou dividindo pelo psi, né? E aqui você vê que de um lado tem psi, outro lado tem phi. E quando a gente sanduichar pela direita, como a gente é o sistema ortogonal, a gente vai ter que usar a biortogonalidade. Então, é sempre que phi é ortogonal a psi. Então, beleza, você me pergunta, então por que você não bota 1 aqui? Porque, no ponto excepcional é igual a zero, então eu vou ter uma divergência aqui. Antes eu não tinha botado porque era sempre igual a 1, então não fazia sentido botar esse denominador. Agora eu tenho que botar esse denominador explícito, porque eu vou ter um polo nessa integral aqui.
essa estrutura dá para a gente que a gente possa estudar a fase de Berry de uma forma específica dada como o diferencial do log. Basicamente, se vocês parem para pensar, se eu calcular esse diferencial aqui da função, é essa função aqui exatamente. Eu só reescrevendo, fazendo derivada. Só isso. Então, vocês veem que fase de Berry é uma quantidade que também pode ser definida em física não smithiana. Isso define para a gente um paralelo importantíssimo com topologia e com jeitos de medir física não hermitiana, interferência, esse tipo de coisa, que antes não se tinha. Né? E um resultado interessante para finalizar essa apresentação é que hamiltonianos não hermitianos, simétricos, de qualquer dimensão, a fase de Berry é sempre mais ou menos 1. O mais ou menos depende do ciclo, né, de como você está integrando os 4 parâmetros. Mas é um resultado fixo para qualquer hamiltoniano simétrico não hermitiano. Pois bem, finalizo minha apresentação aqui. As referências são, basicamente, eu botei nas imagens durante a apresentação, mas eu não falei. É um curso do MIT de mecânica quântica aberto, isso aqui, domínio público. Escreve isso aqui, MIT Open Course, mecânica quântica 3, vai aparecer aulas maravilhosas falando sobre isso, sobre esse tipo de coisa, mas mais a parte inicial, essa de aproximação diabática. Livro de exames topológicos, papers de fase de Berry, paper original, um paper meu que eu defini, enfim, sistemas limitianos, né, essa parte final em líquido de Fermi, ano passado, e a parte de topologia toda é essa aula muito boa que eu achei na internet de um cara alemão. E, bem, a apresentação termina aqui. Agradeço a todos que sobreviveram. Valeu, Rui, parabéns pela apresentação. Então, pessoal, vamos... Eu estou no escuro, né? Deixa eu acender a luz rapidinho aqui, peraí. Tá bom. Pode perguntar, estou ouvindo, pode perguntar. Tá. Enquanto isso, eu vou falar para o pessoal que estão abertas, né, as perguntas. Quem tiver pergunta, pode falar. Mas, enquanto o pessoal está pensando aí, o Rui, você pode me explicar de novo só aquela parte que você calcula o monopolo, né? O monopolo basicamente vai ser algo topológico, né, do seu sistema. Ou não? A relação do monopolo com a topologia, provavelmente em física de altas energias, que foi onde surgiu a tentativa do monopolo com Dirac e outros caras, tem uma relação intrínseca com topologia, mas basicamente o monopolo é basicamente uma carga sozinha. Pensa numa carga elétrica, uma carga magnética. O ponto é que não é uma carga magnética real. Eu nunca disse que existe um monopolo magnético aqui. Eu não vou entrar nessa discussão. Não, tudo bem. Quer falar sobre isso com outra pessoa. Então, estou dizendo que eu consigo caracterizar uma degenerescência como... esse é um ponto, é um mapa. Eu levo um sistema a outro. A minha degenerescência no sistema quântico eu consigo descrevê-la como um campo magnético. É um tipo de jeito de classificar as degenerescências. Entendi. Eu tenho 2 dúvidas, Rui. Pode falar, vai. No teu primeiro exemplo, você tem uma hamiltoniana que, a princípio, não é degenerada para todos os valores de R, certo? Isso, é degenerada num ponto só. Correto. Então, se a gente constrói a fase de Berry, ela vai ser só uma fase de Berry normal. Mas se você começa com um sistema que é degenerado, a fase de Berry não vai ser abeliana, porque você vai ter conexão entre todos os outros estados que têm o mesmo alto valor lá. Então, você vai ter transição, sei lá, do estado 1 para o 2 com a derivadinha lá. Só que nesse caso, quando você começa com um caso não degenerado, você tem uma fase de Berry abeliana. Se você começa com um sistema que é degenerado, você tem não abeliana. Isso que eu não estou entendendo como é que isso acontece nesse sistema. A única coisa que eu posso pensar é porque o zero destrói tudo, né? Vira hamiltoniana zero. Mas estou achando estranho, não entendi, eu acho. Eu entendi a sua confusão, mas eu não sei a resposta, porque eu não cheguei a olhar fases de Berry não abelianas. Não cheguei a olhar, não. Esse sistema que eu vi... Pode falar. Esse sistema que eu vi, basicamente, é um sistema START que o Diego faz em matéria condensada. Eu já vi paper, mas eu nunca fui a fundo para ler como é que o sistema se comportava. Por mero, nunca fui a fundo. Eu acho que é porque esse sistema é especial de que quando a degenerescência vai para zero, a hamiltoniana também vai para zero.
Então, meio que o sistema fica trivial nesse limite, aí vira totalmente topológico. Mas é estranho. É estranho. Não, faz sentido, mas é forte. Tudo bem. Sim, é estranho. Faz sentido o que tu disse, mas eu acho forte falar isso. Mas tudo bem. E a outra dúvida é que quando você tem sistemas não abelianos, não hermitianos, a aproximação adiabática nem sempre funciona dependendo do teu sistema. Se você tem um sistema que tem altos valores com uma parte imaginária muito grande, por exemplo, você não consegue construir uma aproximação adiabática. Você tem que fazer alguma mágica lá que eu não sei. Não, tem o pior, que você não consegue nem definir o espaço de Hilbert direito. Não, você já abre mão de praticamente de tudo quando você está fazendo hermitiano. Mas, por exemplo, se você se restringe a hamiltonianas que tem simetria PT, você consegue fazer isso tudo, tá ligado? É isso que eu queria saber, se o pessoal em matéria condensada tá pouco se lixando para energia positiva, as paradas assim, ou se eles têm caminhado para essa área de que você pode ter um sistema não hermitiano, mas você tem que ter essa simetria adicional, que é a simetria PT, para manter as coisas meio controladas. Essa é uma ótima pergunta que eu ainda não sei a resposta, mas eu tenho pensado nela durante um tempo. Por quê? A simetria PT, como você disse, é tipo um sistema de proteção. Né? O pessoal usa isso para garantir que tudo funciona. Mas o ponto é que está aparecendo na essência não hermitiana em vários sistemas que o pessoal não necessariamente tem essa simetria. Então, hoje é um assunto meio forte estudar, na verdade é o que eu estou fazendo também agora, a origem dessas degenerescências não hermitianas, dessa física não hermitiana. Mas, a priori, tem o pessoal que estuda em sistemas PT, principalmente em semimetais. Semimetais tem muito isso. Mas tem outros sistemas que não. Mas os sistemas que não têm a simetria PT não está muito bem fechado porque o negócio é controlável. Por que está dando certo, basicamente. Sim, eu estava pensando que, por exemplo, do jeito que você define, ou que é definido ponto excepcional, basicamente é todo ponto em que todos os autovalores viram reais. Então, provavelmente... Não reais. Pode ser imaginário. O ponto é que eles colapsam. Eles vão para um só. Pode ser imaginário, tranquilamente. Na verdade, se você pegar o sistema que eu fiz, dá imaginário. Dá completamente imaginário ou só eles colapsam? Não, eles colapsam, mas ele dá, a priori, um autovetor imaginário. Nada garante, tipo assim, pode dar real, mas também pode dar imaginário. Você não consegue garantir que dá sempre real. Entendeu? Peraí, deixa eu botar aqui a minha apresentação de novo. Aqui, ó, tá vendo a minha tela? Aqui, ó, quando os altos valores colapsam vão para um só, embora o bot esse mais ou menos aqui, que é uma redundância, porque fica uma constante só, que também vai depender do parâmetro, o alto valor é 1 menos i. Isso nesse sistema simples que eu fiz. Né? Isso aqui, a priori, é um número imaginário, e isso aqui, a priori, é um vetor imaginário. Não é real, não. Nesse sistema simplificado, e, tipo, nada garante que fica real. O ponto é que eles vão colapsar. O ponto é todos os pontos em que os altos vetores colapsam para um só. Pode? Alô? Não, tô pensando. Não. Tô sem minha câmera, tava olhando pro teto pensando. Ah, tá. Não, tudo bem. O ponto é que eu estou estudando sistemas bastante, eu não sei de tudo ainda, mas isso eu posso garantir, porque, bem, já calculei alguns que dão complexo. E eu também não achei outra definição de ponto excepcional, não, cara. Acho que essa é a única. Não, é que eu tava pensando que se os autovalores fossem para um valor real, isso podia indicar que você tem pontos que tem uma simetria estendida no seu sistema, que é meio que você está sendo controlado por uma quase simetria PT, que na verdade não vai para todos os espaços de parâmetros, mas tem pontos específicos que você está seguro. Só que, sendo complexo, você não está seguro para nada. Você não tem garantia que você consegue nada, você não tem nada. Exato. Eu não estou indo para
para essa direção, mas eu concordo que você não está garantindo nada, tipo. Mas como você iria garantir que autovetores reais teriam uma simetria estendida? Se você tem o alto valor real de uma matriz que é não hermitiana, acho que tem um teorema do pessoal que faz simetria PT que você consegue transformar esse sistema num sistema que é quase simetricamente PT. Ah, tá, entendi. E aí é como se você vai para o espaço complexo da energia, você tem algumas direções que você preserva essa simetria, entendeu? Mas não é qualquer coisa. Se você começa de um ponto diferente, o sistema não está seguro, sabe? Sim. Essa direção não é... Sim. Essa direção não é que eu tô indo, mas eu entendi o teu argumento. Sim. Cara, na real, eu tô mais na área do tipo, a gente não sabe nem exatamente por que o bagulho tá aparecendo, mas a gente consegue caracterizar, tudo tá funcionando. Se tá aparecendo é só descrever. Não é só descrever, tem que explicar por que tá aparecendo, mas a pergunta é essa. Esse que é o ponto. O pessoal da simetria PT, as perguntas que eles estão fazendo são um pouco outras. Tem uma galera grande que tá... Eles tentam ver até onde você consegue estender mecânica quântica. Tipo, Exato, qual a newtoniana mais geral possível? Mais ou menos a pergunta que eles querem responder. Pô, cara, eu já vi pessoal trabalhando com pontos excepcionais, estudando emaranhamento em torno de ponto excepcional, já é outra viagem. Tem muita coisa nisso que está mal respondido ainda. Até onde eu sei. Se você achar a resposta, manda e-mail para mim aí que eu vou querer saber. É bem interessante. É estranho você ter sistemas físicos não hermitianos com valores complexos que você, por acaso, tem um sistema, uma base normalizável, por acaso você consegue descrever o sistema de maneira estável, sabe? Em mecânica quântica é estranho, mas em teoria de campos fica um pouco mais tranquilo, porque está tudo codificado dentro do propagador. Então, quando você tira a função espectral ou qualquer outra coisa do propagador, aparece a assinatura do ponto excepcional. Você não precisa... Esse é o ponto. A teoria de campos é mal definida de vários jeitos, mas, enfim, as coisas ficam um pouco mais, sei lá, controláveis, talvez. Tipo, você consegue tirar a assinatura do ponto excepcional de forma mais tranquila. Menos formal, seria. Mas então, é isso. Bem legal. Ô, pessoal, mais alguma pergunta pro Rui? Não? Então acho que é isso. Eu vou finalizar a gravação por aqui e me despedir de vocês. Tá? Até semana que vem. Semana que vem a gente tem mais uma apresentação aí na sexta-feira. Bom fim de semana aí a todos.